Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este segundo trimestre de 2018 estudando nas revistas da CPAD com o tema Valores Cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. E nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Douglas Batista, que é líder da Assembleia de Deus em Brasília, Distrito Federal. Hoje estaremos estudando a lição de número 6, que tem como título Ética Cristã e Suicídio. Então vamos ver a maneira de pensar do cristão sobre este assunto e vamos ver também o que acreditam as pessoas que está acontecendo então no mundo dentro desse assunto suicídio. Vamos ver que algumas seitas ensinam o suicídio, apoiam o suicídio. Existem também culturas, como o do Japão, por exemplo, que exalta o suicídio. Vamos ver aí seitas que reúnem pessoas e promovem o suicídio coletivo. Então existem vários tipos de suicídio e tem ocorrido suicídio até mesmo entre evangélicos e até entre líderes evangélicos atualmente. O que é o suicídio? Então é aquele que tira a própria vida, decide tirar a própria vida e o faz. Dentro da ética cristã, então é um pecado gravíssimo porque a pessoa está assumindo o papel de Deus. Só Deus tem o direito de dar a vida e tirar a vida. E a palavra de Deus diz, não matarás. Então, o homicídio é matar-se a si mesmo, nesse caso. O suicídio é um pecado gravíssimo contra Deus, contra a autoridade, a soberania de Deus. Só Ele tem, então, essa autoridade de tirar a vida de alguém. Nosso texto-áureo está aí em João 10:10, que diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. A verdade prática diz: o início e o término de nossa vida são prerrogativas exclusivas de Deus. Então toda boa dádiva vem de Deus. Deus não é o inventor, o criador da morte. Deus criou o homem para viver eternamente. O homem só vive menos por causa do pecado. Então nós vamos ver nessa lição vários exemplos aí de pessoas que suicidaram-se. Temos aí na Bíblia, no Antigo Testamento. Temos também no Novo Testamento. Temos pessoas que deram suas vidas por amor a alguém, ou ao povo, ou ao mundo inteiro, como é o caso de Jesus. E isso não é considerado suicídio, então. Se alguém dá a vida por amor a favor de alguém, isso não é um suicídio. E também a pessoa, nesse caso, ela não se mata a si mesma. Como é o caso de bombeiros, né, da própria polícia, da pessoa que trabalha no exército. E nós vamos ver, então, um pai, por exemplo, que pode, de repente, ver o seu filho em perigo e ele arriscar sua vida ali para salvar esse filho. Então, existem vários casos, né, que a pessoa pode arriscar sua vida por amor a alguém. Não quer dizer que ele vai se matar por alguém, mas ele, nesse caso, ele está arriscando a sua vida por alguém. E no caso de Jesus, o que ele fez? Ele, por amor, amou tanto a todos nós, que a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus deu a vida por nós, veja bem, sendo nós ainda pecadores. Aí não tem a ver com o suicídio. Não foi Jesus que se matou, mas foi morto em nosso lugar. Então ele se ofereceu por amor, a dar a vida por nós. Ele diz, eu dou a minha vida para torná-la, tomá-la. Bem diferente de um suicida, que ele acha
no suicídio a solução para o seu problema, ele não confia que Deus pode solucionar o seu problema, então ele se mata. Vamos ver a leitura bíblica em classe, que está em 1º livro de Samuel 31, de 1 a 6, que diz: Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham estes incircuncisos e me atravessem, e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Bom, aí temos as controvérsias, né? Aqui tem gente que acredita que Saul, então, conseguiu se matar aí. Eu, particularmente, não acredito. Ele tentou se matar. O pajem, vendo que ele tinha se ferido a si mesmo, pensou que ele tinha morrido e se matou. Mas nós sabemos que o Amalequita passou por ali e Saul o pediu para terminar de matá-lo. Saul não tinha morrido, embora ele tenha tentado se matar. E o Amalequita então o mata. Depois ele vai contar a Davi, e Davi manda matá-lo, obedecendo a ordem de Deus já antiga, condenando todos os amalequitas à morte. Então, nós vamos ver que aqui existe então um suicídio no caso do pajem de Saul, uma tentativa de suicídio no caso de Saul. Vamos ver o amalequita que comete aí uma eutanásia, porque matou Saul a pedido do próprio Saul. E vamos ver depois que acontece um assassinato, que Davi manda matar esse amalequita. De suicídio aqui, porque existe realmente o suicídio do pajem de Saul, e também existe a tentativa de suicídio por parte de Saul. Então nós vamos ver o desespero de um jovem que se mata sem ter nem certeza absoluta que o seu rei havia se matado. Ele se precipitou, não confiou em Deus. Ele poderia confiar em Deus que ele sobreviveria. Os soldados veriam que Saul estava morto e o deixariam viver, para contar, por exemplo, a Davi. Também vamos ver aqui o desespero de um rei que não confiou em Deus, e Deus poderia livrá-lo da morte naquela hora, mas ele já estava vivendo em pecado. E vamos ver no caso de o amalequita, que comete então um assassinato também por não confiar em Deus. Poderia ele ter esperado ver o que Deus faria, acreditando que Deus livraria Saul, e ter acompanhado Saul até o rei Davi. Então aí houve totalmente a falta de fé em Deus. E geralmente isso leva o homem ao desespero, a achar que pode ele mesmo arrumar uma solução para o seu problema. E a favor da vida, como se vai tirar a vida se você quer salvar a sua vida? Não tem como fazer isso. Então tem que confiar em Deus e esperar em Deus a solução do problema. Vamos ver então nessa lição as seguintes partes e tópicos. Primeira parte, o suicídio nas Escrituras e no mundo. Temos aí tópico 1 no Antigo Testamento, tópico 2 no Novo Testamento, tópico 3, o suicídio no mundo. Na parte 2, nós temos aí os tipos de suicídio. Tópico 1, suicídio convencional. Tópico 2, suicídio pessoal. Tópico 3,
suicídio sacrificial. Na parte 3 nós temos o posicionamento cristão para o suicídio. Tópico 1, o posicionamento teológico. Tópico 2, o posicionamento ético. Na introdução, então, nós temos a expressão suicídio vem do latim sui, a si mesmo, e caedere, matar, cortar, que significa matar a si mesmo. Também conhecida como morte auto-infligida. Essa prática tem sido um mal silencioso e o índice de pessoas que se suicidam vem crescendo assustadoramente. Nesta lição, estudaremos o suicídio nas Escrituras e no mundo, seus tipos e o posicionamento cristão quanto ao tema. Então, suicídio, matar a si mesmo ou auto-infligir-se a morte. E tem crescido assustadoramente, nós temos visto aí as pesquisas dizendo que nos últimos anos o suicídio cresceu 60%. Coisa impressionante. Nós temos visto suicídio entre pessoas que nem se esperam que façam isso. Jovens de 15 anos, né? Aí tem se suicidado. Pessoas de poder aquisitivo altíssimo. Pessoas que vivem em países riquíssimos, onde dinheiro não é o problema. E nesses países tem acontecido altos índices de suicídio, como no caso do Japão, como no caso dos Estados Unidos, como no caso da Suíça. Então vamos ver países onde o problema não é dinheiro, mas as pessoas entram em depressão principalmente, né, ansiedade e vários outros problemas, esquizofrenia, e acabam achando como solução a própria morte. Muitas vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas não tem amigos, não frequentam uma igreja, não frequentam alguma sociedade, não conversam dentro das suas próprias casas, com a sua própria família. E isso vai gerando uma tristeza, uma angústia, vai gerando na pessoa aí um tipo de isolamento, mesmo que ele esteja entre outras pessoas. E esse isolamento causa uma profunda tristeza, profunda angústia, e pode levar a pessoa a encontrar como solução para o seu problema de relacionamento dentro da sua própria família, pode levar essa pessoa a achar que o suicídio seria a solução. Então nós vemos que a principal causa, na verdade, é a falta de Deus, é a falta de fé em Deus. Porque aquela pessoa que está sempre orando, sempre conversando com Deus, sempre em comunhão com Deus, não há como ele pensar em suicídio. Porque a própria palavra de Deus vai dizer para ele que é pecado se matar, que ele estaria se afastando totalmente de Deus. Então, a favor da vida não se procura a morte. E se conhecendo o amor de Deus para conosco, se conhecendo aí na intimidade o Espírito Santo, então nós sabemos que existe aí uma amizade íntima entre nós e o Espírito Santo. Existe uma amizade íntima entre nós e Deus, e nós estamos sempre conversando com Jesus, estamos sempre ouvindo a palavra de Deus, estamos sempre em comunhão com os irmãos da igreja, estamos sempre trabalhando no reino de Deus, produzindo no reino de Deus, fazendo alguma coisa de útil para Deus. Não há como uma pessoa pensar em suicídio desse jeito. Vamos ver então a parte 1 aí, o suicídio nas Escrituras e no mundo. Tópico. E aí diz, as Escrituras registram 6 casos de suicídio, 5 no Antigo Testamento e 1 no Novo. Em situação de conflito, homens se desesperam e tiram a própria vida no mundo todo. Então vamos ver esses casos aí de suicídio na Bíblia e vamos ver como é que está acontecendo no mundo. Tópico 1, então, no Antigo Testamento. A história de Sansão mostra que a tarefa dele era a de derrotar os filisteus. Juízes 13:5. Mas ele revelou o segredo de sua força e foi preso. Decidido a cumprir sua missão na festa de Dagon, derrubou o templo sobre si e seus inimigos. Juízes 16:30. Entretanto, esta ação é vista como sacrifício de guerra e não suicídio. Por isso, Sansão aparece na lista dos heróis da fé. Hebreus 11:32-34. Então vamos ver no caso de Sansão, que nós poderíamos dizer que Sansão morreu em combate.
Ele foi escolhido por Deus para livrar o povo de Israel da escravidão dada pelos filisteus. Então, o povo filisteu estava aí humilhando o povo de Israel, escravizando o povo de Israel. Então, Sansão foi escolhido para livrar o povo. E quando no final da sua vida ele tem uma oportunidade, ele vê uma oportunidade de matar seus inimigos. E é para isso que ele foi criado, para isso que ele nasceu, para isso que Deus o escolheu. Então ele vai aproveitar essa oportunidade. Mas ele sabe que nesta oportunidade ele vai ter que morrer para realizar essa matança dos seus inimigos. Então ele decide, e ele diz que eu morra com os filisteus. Ele disse bem claro. Agora, pode ser também que ele, dizendo assim, ele tenha que, no fundo, acreditado que Deus o livraria também da morte naquela hora. Poderia livrá-lo. Então, poderia livrá-lo ou não. Por quê? Ele morreu crendo em Deus, já que ele orou a Deus antes de morrer. Ele conversou com Deus, ele pediu a Deus a oportunidade de realizar aquilo. Então, ele estava em comunhão com Deus quando ele morreu. Então, nós acreditamos que o nome dele está nos heróis da fé exatamente por causa disso, que ele teve fé em Deus, mesmo na hora de morrer. Então ele acreditou que Deus lhe daria força suficiente para derrubar o templo e assim derrotar os inimigos de Deus, os inimigos do seu povo, aqueles que estavam dominando sobre o seu povo. Então, nesse caso, nós não podemos dizer que isto é um suicídio. Ele não se matou a si mesmo, ele realizou um ato de matar os seus inimigos, sabendo que estava arriscando a sua vida. Isso todo soldado faz, todo bombeiro faz, né? Todo aquele que entra numa guerra ou entra num serviço onde ele vai correr um perigo de vida, como qualquer policial faz, então ele está dizendo que ele está, por amor ou por obrigação do seu trabalho, arriscando a sua vida. Nós temos que ver que, quando nós falamos em suicídio, então todo suicida, na Bíblia, diz que esta pessoa não será salva. Então, Sansão, como está no livro dos Heróis da Fé, aí Hebreus, é citado lá, então Sansão foi salvo. Então ele não cometeu suicídio, porque todo homicida não tem parte no reino de Deus. Vamos continuar então vendo os outros exemplos do Antigo Testamento. O outro registro então é o caso de Saul e de seu escudeiro. O primeiro rei Israel rejeitou o Senhor e buscou o ocultismo. 1 Samuel 28:7. Acuado na peleja contra os filisteus, Saul lançou-se sobre a própria espada e seu auxiliar fez o mesmo. 1 Samuel 31, 4 e 5. Então aqui, como eu já disse, alguns consideram que Saul se suicidou, mas nós devemos ler mais adiante um pouco e vermos aí que um amalequita passa por ali e vê que Saul está gravemente ferido, ele mesmo se feriu, tentou se matar, o seu pajem se matou pensando que ele estava morto, e nós vamos ver que ele estava até escorado na lança, que ele já tinha se ferido, mas conseguiu ainda se levantar, segurar na lança, e nessa hora o amalequita aparece, e ele pede para o amalequita o matar, e o amalequita faz isso. Então nós acreditamos que aí existe um suicídio, que é do pajem de Saul, existe uma tentativa de suicídio por parte do próprio Saul, existe aí uma eutanásia, que o amalequita faz, a pedido de Saul o mata, e depois, quando esse amalequita chega a Davi para contar o que ele tinha feito, o que tinha acontecido na guerra, Davi manda matar então o amalequita, e aí existe então um assassinato. Mas nós vemos então que Saul tinha consultado já uma mulher feiticeira, uma adivinha. Saul já tinha sido rejeitado por Deus, Saul tinha pecado, então ele não estava em comunhão com Deus. Então,
se ele se suicidou aí, ou se tentou se suicidar, ele estava em pecado. O seu pajem não confiou em Deus, e deveria ter confiado, se matou, então estava pecando. Vamos ver o outro caso aí. Estão aqui contando já Sansão, o pajem do rei Saul, o rei Saul. Então esse é o quarto caso. Então o quarto caso foi o de Atofel, conselheiro de Absalão, que não suportou ter o seu conselho rejeitado e se enforcou, como está em 2 Samuel 17:23. Nós vamos ver que Aitofel tinha sido conselheiro já de Davi, foi ser conselheiro do filho de Davi, que quis usurpar o trono de Davi, né, o Absalão. E Davi até ora a Deus, pedindo para que Deus torcesse o conselho de Aitofel. E como Aitofel deu um conselho para Absalão atacar e matar o seu pai, e não foi aceito esse conselho, ele achou então que Davi se fortaleceria, venceria Absalão e ele seria morto. Então o que ele faz? Ele se mata. Ele acha a solução de se matar para não ser humilhado e ser morto por Davi. Então o quinto registro é o do rei Zimri, que derrotado e apavorado tirou a própria vida. 1 de Reis 16, 18 e 19. Então esse era o rei de Tirsa, e vendo que estava cercado pelos exércitos, então ele bota fogo na casa real e ele morre. Ele mesmo então se mata queimado. Então durante ali um cerco do rei Omri. Continuando então, exceto Sansão, tais homens motivados pelo orgulho escolheram a morte em lugar de confiar em Deus. Aliás, podemos dizer que Sansão morreu em combate. Então esses homens todos morreram por falta de fé em Deus, de comunhão com Deus. E Sansão, no caso, Sansão ainda alcançou misericórdia, se arrependeu no final de sua vida, teve fé em Deus, orou e conversou com Deus. E ele escolheu então, na sua última oportunidade, fazer aquilo para o qual ele foi destinado a fazer, que era derrotar os seus inimigos. Na parte 2, então, temos aí os tipos de suicídio. Tópico 1, suicídio convencional. Tópico 2, suicídio pessoal. Tópico 3, suicídio sacrificial. Então aí diz, os tipos de suicídio podem ser classificados em convencional, pessoal e sacrificial. Nesse tópico veremos suas principais implicações. Tópico 1, suicídio convencional. Dá-se o nome de convencional ao suicídio provocado pela tradição cultural ou coerção do grupo social. Entre os esquimós, por exemplo, é tolerado e esperado o suicídio de incapacitados idosos. No Japão, a prática do harakiri expressava o orgulho do suicida em escapar de alguma situação intolerável e era visto como um ato de nobreza. Em maio de 2007, ao ser investigado por corrupção, o ministro da Agricultura do Japão sentiu-se extremamente envergonhado e cometeu suicídio por enforcamento. Em 2014, a taxa média de suicídio do Japão era de 70 pessoas por dia. Especialistas costumam citar a antiga tradição de suicídio em nome da honra para explicar que razões culturais tornaram os japoneses mais propensos à morte auto-infligida. Então, suicídio convencional, ou seja, se adotou como convenção, como tradição, ou então aquele suicídio imposto como obrigação, por exemplo, uma seita, né? Várias seitas já fizeram isso, aí convocaram um suicídio coletivo. Vamos ver, por exemplo, aí os essênios, né? Que eram adeptos de uma seita judaica que existiu na Palestina, no Oriente Médio, entre os séculos 2 a.C. e 1 depois de Cristo. Os essênios viviam afastados da sociedade. Outro exemplo é os esquimós, que também têm o costume de aqueles que estão mais velhos ou muito doentes se suicidarem. É honroso para eles. Entre os japoneses, né, principalmente entre os samurais, é uma tradição, algum que cometeu um delito, alguma coisa errada, fizer alguma coisa errada, então é tradição também se suicidar. Entre os japoneses também, alguém que cometeu algum escândalo de corrupção, alguma coisa, também é comum se suicidar como um ato honroso. Então é dentro da cultura de um país, ou de uma seita, ou de uma determinada religião. Então é uma coisa pecaminosa, é uma coisa inspirada por Satanás, na verdade, e todo cristão deve falar contra isso, deve pregar contra isso, ensinar contra isso. O suicídio, todo suicídio é pecado contra Deus. Então veja a altíssima taxa de suicídio no Japão. Em 2014, 70 pessoas por dia se suicidavam.
Tópico 2, suicídio pessoal. Praticado por iniciativa individual, sem influência de tradição cultural, as motivações para esse tipo de suicídio são variadas e muitas vezes não é possível apontar causas aparentes. Contudo, o suicídio é considerado uma fuga radical e permanente dos problemas da vida, tais como dificuldades financeiras, desilusões amorosas, sentimentos de culpa, depressão, neuroses, desequilíbrios mentais e espirituais e outros. Tais pessoas, desprovidas de fé e de esperança, em um ato de desespero, atentam contra a própria vida. Dados oficiais indicam que 32 brasileiros cometem suicídio a cada dia. Esse índice é superior às mortes causadas pela AIDS e pela maior parte dos tipos de câncer. Então aqui é o suicídio pessoal, a pessoa mesmo decidiu, como fuga de algum problema, né? Principalmente problema financeiro, às vezes está devendo muito, não consegue pagar e acha que a solução então é pôr fim à sua vida, vai ajudar até a sua família, ele pensa assim. Outros se suicidam devido a uma enfermidade, uma doença muito grave, e outros ainda se suicidam quando matam alguém, né? Muitas pessoas têm feito isso, principalmente em casos amorosos. A pessoa com ciúme da outra pessoa que o deixou, vai lá, mata a pessoa e depois se mata. Vemos aí casos de pessoas que atiraram em outras pessoas, né? E depois se suicidaram. Então a pessoa decide tomar aí a atitude de acabar com a sua vida. É um assassinato contra si mesmo. Veja bem que Satanás, ele tentou fazer com que Jesus se suicidasse. Pode ler aí na palavra de Deus, que ele diz, atira-te daqui embaixo aí. Então veja só, essa é uma tentativa de fazer com que Jesus deixasse de ser homem para nos salvar. Se ele saltasse, ele estava se comportando como Deus deixaria de ser homem. Ele ainda não tinha levado os nossos pecados sobre ele, não. Só fez isso lá quando ele estava comemorando a última Páscoa e começando então a Santa Ceia. Naquele dia ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele não tinha feito isso ainda. Então se ele morresse ali, morreria em vão. E também, se ele não morresse, ele estaria se comportando como Deus e não poderia então nos salvar, porque ele tinha que ser em tudo semelhante a nós para levar os nossos pecados sobre ele e morrer por nós na cruz. Então Satanás fez uma tentativa de fazer com que Jesus, na verdade, se suicidasse. Então Jesus responde a ele, bom, se eu sou Deus, então, o que diz a Bíblia? Não tentarás o Senhor teu Deus. E pronto, acabou a conversa com Satanás. Vence Satanás pela palavra de Deus. E assim, nós, todos vocês, no dia que você tiver algum sentimento de suicídio, clame por Jesus, chame o nome de Jesus, ore, converse com Jesus, peça ajuda, fale Jesus, e esse espírito maligno aí que anda atormentando as pessoas, tentando levar as pessoas ao suicídio, eles sairão imediatamente. Então, clame por Jesus, lembre-se, Jesus pode te livrar nessa hora. Tenha fé em Deus, Deus vai te ajudar a solucionar o seu problema. E sempre existe uma solução. Pode procurar ajuda e você vai encontrar. Tópico 3, suicídio sacrificial. Também conhecido como morte em prol dos outros. Trata-se da tentativa altruísta de alguém salvar a vida alheia em detrimento da sua própria. Neste caso, enquadra-se o bombeiro que ao entrar no fogo acaba morrendo como resultado de sua ação, ou salva-vidas que se afoga ao entrar na água para salvar o outro. Também o profissional ou voluntário que perde a vida combatendo o crime ou socorrendo as vítimas de acidentes e de emergências. Nessas circunstâncias, a morte de quem arrisca a vida em favor do próximo não é suicídio, mas um ato de amor. Cristo diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos amigos. João 15:13. O próprio Senhor Jesus entregou então a vida dele por nós, por meio de um sacrifício amoroso. João 10:15. Então veja que a palavra suicídio sacrificial, suicídio está entre parênteses. Por quê? Porque alguém acha que é suicídio, mas na verdade não é suicídio. Então é um ato corajoso de alguém que vai dar a vida por outras pessoas ou por alguma outra pessoa. Um pai é capaz de dar a vida para o seu filho, a mãe é capaz de dar a vida para o seu filho. Um bombeiro está arriscando sua vida quando vai salvar alguém, né? Então aí um salva-vidas vai arriscar sua vida. Então são vários aí os motivos aí, né? Às vezes por causa do trabalho, da obrigação que tem no trabalho, o policial, por exemplo, ganha para isso, para arriscar sua vida. E existe aqueles que fazem por amor, e no caso, Jesus Cristo
deu a vida por nós, porque Deus nos ama de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós. Morrer em nosso lugar, levar sobre ele os nossos pecados, nossas doenças, enfermidades, nossas maldições. Então ele levou tudo de ruim que nós tínhamos sobre ele e assumiu o nosso lugar na cruz. Nós tínhamos que morrer na cruz, ele morreu em nosso lugar. Ele nos substituiu. Então ele não se suicidou, ele foi matado, mas aceitou isso por nós. Então, por amor a todos nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E Jesus disse, eu dou a minha vida e torno a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então ele sabia que daria a sua vida e que tornaria a tomá-la. Depois de morto seria justificado em espírito, e então ele ressuscita, está vivo para todo sempre. Ele é Deus. Na parte 3 nós temos o posicionamento cristão para o suicídio. A posição teológica e a ética do cristão são desfavoráveis à prática do suicídio por afrontar a soberania divina. Tópico 1, o posicionamento teológico. Tópico 2, o posicionamento ético. Tópico 1, então, o posicionamento teológico. O cristão se posiciona contra o suicídio fundamentado no 6º mandamento do Decálogo, não matarás, Êxodo 20:13. O princípio que proíbe o homem de assassinar o outro também proíbe de assassinar a si mesmo. A vida humana é uma dádiva divina e, portanto, pertence a Deus, como está em Salmo 100:3. O Criador é quem determina o início e o término da vida, não a criatura. Eclesiastes 3:2. É Deus quem estabelece quando e como a vida deve cessar, seja por doença, velhice ou acidente. Por conseguinte, o fim da vida está sob a presciência e soberania divina. Então veja bem, só Deus tem poder, autoridade para dar a vida ou tirar a vida de alguém. Só Deus pode fazer isso. Ele é soberano. Quando alguém se suicida, ele está matando a si mesmo, ele está tirando a sua vida, que só Deus pode tirar. Ele está assumindo o papel de Deus. Ele está indo contra a soberania de Deus. E isso é um pecado gravíssimo. Está atentando contra a sua própria vida. Ele não pode fazer isso, não tem direito de fazer isso. Então é um pecado gravíssimo. Ninguém pode se suicidar. Essa é a posição teológica, a posição de todo cristão. Todo cristão deve ensinar isso, deve tomar esta posição. Ser contra o suicídio e saber que o suicídio é pecado. Então a palavra de Deus diz, não matarás. Está escrito no Antigo Testamento e está escrito no Novo Testamento. Jesus confirma isso, não matarás. Tópico 2, o posicionamento ético. A posição da ética cristã é contrária ao suicídio pelos seguintes principais motivos. O suicídio implica banalizar a vida e afrontar a soberania divina. Então, primeiro, banalizar a vida. É achar que a vida não vale nada, que não tem importância nenhuma. E está o quê? Confrontando a soberania de Deus. O poder de Deus, a autoridade de Deus. Segundo aí, o suicida viola o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Então veja bem, se nós vamos amar o próximo como a nós mesmos, nós não vamos desejar que o próximo morra. Então nós não podemos desejar que nós morramos. Se eu não posso desejar matar o próximo, também não posso desejar me matar. Então isso é evidente. Terceiro aí, o suicídio é um ato egoísta de quem pensa em aliviar seu sofrimento sem se importar com os outros. Então o suicida pensa só em si mesmo e esquece de pensar nos outros. O problema que ele vai arrumar para todas as pessoas, o sofrimento que vai causar à família, aos filhos, aos parentes. Então ele não pensa nisso, ele está pensando só nele. É um sentimento egoísta. Então, portanto, é um pecado. Depois aí, suicidar-se denota a inversão dos valores da vida e falta de confiança em Deus. Então, suicidar-se é a inversão dos valores. Então, a vida é a primeira coisa, é a coisa mais importante que existe. Tanto é que os direitos humanos, a primeira coisa que existe é o quê? O direito à vida. Então, nós temos direito a essa vida. Deus nos deu essa vida para nós vivermos a nossa vida. E nós devemos cumprir os nossos dias aqui na Terra. Fazendo o quê? Fazendo a obra de Deus, trabalhando para Deus, adorando a Deus, ganhando almas. Então é nosso trabalho para Deus. Devemos ter aqui uma família. Isso é que Deus colocou no nosso coração, no nosso desejo. É nossa obrigação cumprir a palavra de Deus. E quando a pessoa se suicida, ela está o quê? Desvalorizando as coisas de Deus, o desejo de Deus. E além disso, não está tendo o quê? Confiança em Deus. Não está confiando que Deus pode ajudá-lo em seu problema.
Depois, o suicídio é um gesto de ingratidão que interrompe o ciclo e a missão da vida outorgada por Deus. Nós devemos ser agradecidos a Deus pela vida que Ele nos deu e devemos viver essa vida toda em gratidão a Deus e cumprindo os propósitos de Deus na nossa vida. Ele tem um propósito para nós. E o propósito sempre é o quê? Que nós vivamos na terra, em paz, ajudando as pessoas, amando a Deus em primeiro lugar, amando os outros como a nós mesmos, fazendo a obra de Deus, levando a palavra de Deus a todos, evangelizando, ganhando almas, vivendo em comunhão com o Espírito Santo. Então, mercê dessa posição, a igreja precisa ajudar as pessoas a não sucumbirem diante deste mal. Então, é trabalho da igreja ajudar as pessoas, visitar as pessoas, aconselhar as pessoas, ajudá-las a resolver seus problemas, né? Dar aí uma luz, né? A pessoa que está no fundo do túnel, lá no fim do túnel, não está vendo a luz, você leva essa luz, você vai levar a solução, ajudá-lo a chegar a uma solução, procurar pessoas que podem ajudar. Esse trabalho também é da igreja. Então devemos levar as pessoas aí a esperança, a fé em Deus. Na conclusão, temos aí o aumento do suicídio é resultado da ideologia que enaltece a criatura em lugar do Criador. Quando o homem evoca a autonomia sobre o próprio corpo e a vida, desprezando e afrontando a soberania divina, graves e funestas consequências ocorrem. A vida só tem sentido quando está sob o controle irrestrito do seu Criador, como está Isaías 41:13, que diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Então, o suicídio sempre é a pessoa que pensa em si mesmo, coloca a si mesmo como se fosse um Deus que tem poder sobre a vida, tem poder sobre tudo, e que acha a sua própria solução sem consultar o Deus verdadeiro. Então é um pecado gravíssimo contra Deus, contra a sua própria família, contra si próprio. Está tirando a sua própria vida, matando a si mesmo. Então em tudo o suicídio é prejudicial, em tudo o suicídio é um pecado e o castigo está reservado àquele que cometer suicídio. Vamos orar juntos agora. E se você está pensando em suicídio, ore juntamente comigo para ficar livre disso. Em nome de Jesus, Pai querido, toca essas vidas, Senhor, salva-os agora, liberta-os agora. Em nome de Jesus, remove da mente de cada um agora essas ideias de suicídio. Nós repreendemos esses espíritos malignos, repreendemos toda doença, enfermidade, tudo que leva a pessoa a pensar em suicídio. Em nome de Jesus, solte agora essas vidas, em nome de Jesus. Toca, Senhor, nessas vidas e dá a eles, Senhor, esperança, fé. Ajuda-os a resolver os seus problemas, para que eles possam te louvar, te adorar e lhe dar testemunho. Em nome de Jesus, abençoa poderosamente essas vidas, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós queremos passar para você onde nós estaremos, temos muito pouca coisa marcada. Então você nos convide, nós estaremos com você aí na sua igreja. Nós estamos gravando hoje na Casa do Sogro, em Brasília, estamos retornando a Imperatriz agora. Estamos há 3 meses e meio fora, pregando a palavra de Deus, orando pelos enfermos, doentes. E agora estamos retornando à Imperatriz. Então semana que vem nós já teremos aquele vídeo normal, né, editado, com o chroma aí, aquele fundo lá diferente, com o som melhor, que os irmãos reclamam do som. Nós estamos gravando aqui no celular. Então vamos passar para você a nossa agenda, onde nós estaremos, e você entre em contato conosco, nos convide, nós estaremos aí com você. Dia 9/6, agora do mês que vem, estaremos em Araguaína, Tocantins, uma festa de ciclo de oração. 29 e 30 do 9, estaremos em São José dos Campos, São Paulo. Dias 3 e 4 do 11 em Barueri, São Paulo. Dias 16, 17 e 18 nas ilhas Martha's Vineyard, Estados Unidos. 24 e 25 do 11 em Japeri, Rio de Janeiro. Então veja bem que é bem pouquinha coisa que nós temos marcado. Você entra em contato conosco e nós então estaremos aí com você na sua igreja, na sua cidade. Podemos passar um mês, se você desejar, aí pregando em várias congregações, orando pelos doentes, enfermos, fazendo palestras sobre EBD, professores, superintendentes, também os obreiros. Podemos fazer palestras sobre missões, podemos fazer palestras sobre família, fazemos muitas palestras sobre famílias, também sobre missões. Eu já fui missionário, pela graça de Deus, abrimos 8 igrejas. Podemos fazer palestras sobre evangelismo, sobre missão no lar, aquela visita nas casas. Podemos fazer palestras aí sobre dons do Espírito Santo. Participamos muito de cultos aí de vitória, né? Cultos de milagres. Então, nos convide e nós estaremos aí com você. A paz do Senhor, então. Deus abençoe a todos.